quero falar de uma outra coisa muito importante, né? Quem controla o presente, controla o passado. Nas últimas 2 semanas, tem rolado uma ação da Prefeitura de São Paulo que eu acho que tem uma resposta muito importante para essa pergunta. E que são ações criminosas que estão sendo propagadas pela gestão Ricardo Nunes e que não só são ações terríveis pelo conteúdo da ação em si, mas pelo que ela representa no fundo disso. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria de quando a prefeitura demoliu organizações do povo trabalhador sem nenhum tipo de aviso e sem nenhum tipo de recado. Prefeitura de São Paulo derruba teatro na Zona Oeste. Gestão Nunes disse que imóvel estava irregular e abandonado. Demolição motiva protestos nas redes sociais. Então, num belo dia, a prefeitura chegou com os seus tratores, chegou com a sua maquinária de destruição e demoliu o Teatro Vento Forte. Esse teatro, que é um teatro histórico, que existe há muito tempo em São Paulo, né, que tem uma companhia bastante tradicional e que foi muito importante para o teatro, né? Muito, muito importante. Ó, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espero que funcione. Não vai funcionar. Deixa eu ver se eu jogar o vídeo. Não vai funcionar também. Tem um vídeo aqui da demolição. Só que nesse lugar, além do Teatro Vento Forte, também abrigava a Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul. Não teve nenhum anúncio sobre essa demolição e a Secretaria de Cultura nem se manifestou sobre o tema. A Prefeitura de São Paulo demoliu o Teatro Vento Forte em uma área do Parque do Povo no Itaim Bibi, na Zona Oeste. A derrubada do espaço motivou protestos da classe artística e simpatizantes nas redes sociais. Só da classe artística, né? Pra ficar parecendo que é só coisa de gente ligada à arte, teatro, não sei o que lá. Né? Um homem afirmava, isso vai bombar, você sabe, né? O grupo do Teatro Vento Forte surgiu em 74 no Rio de Janeiro e foi transferido para São Paulo uma década depois. Seu fundador é o dramaturgo, ator e diretor argentino Elias Krugliansky, mais conhecido como Ilo Krugli, referência na linguagem da animação e da arte e educação no Brasil. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais classificou a demolição do local como um ataque direto à cultura, à memória e à diversidade artística e religiosa do país. Além das artes cênicas, o espaço também era usado para a prática de capoeira. A ação da Prefeitura de São Paulo, através da Subprefeitura de Pinheiros, foi truculenta, desrespeitosa e ilegal. A falta de transparência e a ausência de documentação adequada demonstram um completo desprezo pelos direitos culturais e religiosos da comunidade. A intolerância religiosa e a destruição de patrimônios culturais são crimes que devem ser investigados e punidos com rigor, diz a nota da entidade. Não teve nenhuma declaração, não teve nenhum aviso, não teve nenhuma notificação, não teve nada. A galera chegou ali com as máquinas e derrubou tudo. Né? Derrubou tudo. Sabe o que eu acho engraçado? Nessas horas você percebe que não tem Amanda Vettorazzo, não tem Guto Zacarias, não tem Kim Kataguiri, não tem um corno do MBL para poder levantar a voz contra esse tipo de medida. Né? Para levantar a voz contra esse tipo de movimentação. Eles que estão sempre tão preocupados com a cultura, com o bem-estar, né, com os aparelhos públicos, que estão sempre pensando no bem-estar da população, não falaram nada disso. Não citaram nada a respeito disso. Ou se falaram, né, vai ser, ou se falarem, né, vai ser alguma coisa de, veja bem, né, mas não sei o quê, né. Então é aquilo que eu já falei no programa do Três Irmãos, né, no podcast Três Irmãos. Cara, preocupação com cultura tem nenhuma, é pura hipocrisia. A ação também foi criticada por opositores políticos da gestão Nunes. O deputado federal Guilherme Boulos, derrotado para o MDB no segundo turno das eleições municipais no ano passado, nossa, essas vírgulas aí foram cruéis, hein? Disse que o ataque à cultura é sistemático e uma marca da extrema-direita e daqueles que orbitam ao seu entorno. Aqui, a Prefeitura de São Paulo descumpre uma decisão judicial e demole um espaço cultural com 50 anos de história, sem qualquer aviso prévio. Em seu perfil no Instagram, o vereador e urbanista Nabil Bonduque lamentou a demolição. A cultura paulistana tem sido alvo de ações violentas da Prefeitura de São Paulo. A demolição do teatro é chocante, inadmissível, deprimente. Não é a primeira medida que a Prefeitura de São Paulo toma sem qualquer tipo de respaldo da comunidade local para poder cumprir os interesses da especulação imobiliária. Né? Porque, no final das contas, é para isso.
tá abrindo esse espaço todo para poder conseguir governar, né, ter o controle do terreno, daquela propriedade, e aí provavelmente aquilo ali vai virar um empreendimento comercial, vai virar uma Osho, vai virar um drive-thru do McDonald's, vai virar, né, sei lá, um ponto de compra de batata Ruffles, né, sei lá, que é, né, o nome pelo qual o Ricardo Nunes queria, inclusive, colocar no Largo da Batata, né, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, né, em Pinheiros. Em nota, a gestão Nunes diz que uma área de aproximadamente 7 mil metros quadrados, que era destinada ao Parque do Povo, vinha sendo utilizada de forma irregular e por isso um processo de desfazimento foi iniciado com a ciência do responsável. No local não foram constatadas atividades culturais e a construção do imóvel apresentava sinais de abandono, com edifícios em ruínas ou mal conservados. Será que o edifício está em ruínas ou mal conservado porque a prefeitura não dispõe de orçamento ou de nenhum programa robusto para poder garantir a manutenção do espaço? Será que é por isso? Eu me pergunto, será? Será que é porque todos os aparelhos culturais estão sendo ou terceirizados, ou privatizados, ou estão sendo simplesmente abandonados, descontinuados? Me pergunto por quê, né? Me pergunto por quê. E é tipo muito safo, né? É muito canalha. Porque fala assim, não foram constatadas atividades culturais e a construção do imóvel, né? Tipo, a demolição começou às 6 horas da manhã. Tá ligado? O que é? Que tivesse uma atividade ali às 6 da manhã? É muita cara de pau mesmo. A administração afirma ter notificado os responsáveis por essas atividades em 31 de julho de 23 e não houve apresentação de documento que comprovasse o direito de uso do imóvel público. Diante disso, uma ação de desfazimento foi realizada. O objetivo é garantir a desapropriação e a integração de posse. Olha aí, né? Mais uma ação que está sendo realizada pela gestão do Ricardo Nunes para poder favorecer os interesses da especulação imobiliária. Essa não foi a primeira não, né? A gente tem essa e tem também a questão que rolou lá no túnel da Cena Madureira, que inclusive foi revertida. Graças ao apoio e toda a agitação feita em torno desse tema. Mas eu queria usar esse exemplo aqui para a gente falar de uma outra coisa, tá? Que é justamente do fato de que a gente olha para esse caso da demolição do teatro e a gente observa que ele não é só um ataque à cultura, né, de maneira abstrata, de maneira geral, mas ele é também um ataque à forma de como se está produzindo memória sobre a cidade de São Paulo, sobre quem pode utilizar os espaços da cidade, né? Quando um teatro como esse, que está em atividade há 50 anos, que trouxe muitas peças, que trouxe muito lazer, que trouxe muita cultura para diversos segmentos da população, especialmente segmentos da população que são marcadas por peças diferentes, né? Que são peças que não estão ali no grande circuito comercial, peças que são importantes para a cultura localmente, é um ataque também à memória. É um ataque também ao passado. É um ataque à memória, é um ataque também ao passado, né? É um ataque a toda forma de organização autônoma que exista por parte da cultura desses grupos que são historicamente subalternos. Essa não é a primeira vez, né? A gente viu lá há um tempo atrás a Prefeitura de São Paulo alterando nomes de praças, de ruas, de aparelhos públicos importantes para colocar patrocinadores, né? Como foi o caso, por exemplo, do Largo da Batata Ruffles, né? Que ia ter várias várias atuações, ia ter vários Strawberry né, da Elma Chips no local, o que de alguma maneira justificaria, né, essa privatização do nome. E eu acho que é interessante a gente ver essa questão da privatização do nome não só como pagamento do valor do uso, né, desse nome, mas acaba se tornando um apagamento da história que existe por trás daquele órgão, daquele lugar, daquele território, daquele espaço, né? Porque quando você está privatizando o espaço dessa maneira, você está privatizando o nome, privatizando a memória, você está possibilitando que a história que as pessoas acessam a respeito daquele espaço seja a história que esteja automaticamente associada àquele nome que está sendo colocado ali, né? Então você vai destruindo outros elementos que são de uma outra história, né, de um outro passado e que estão condizentes ali com a formação daquele lugar. Um outro exemplo que eu acho que é muito categórico, né, é o projeto que foi aprovado pelo Dória lá em 2016, 2017, que foi a mudança do nome da estação de metrô da Liberdade aqui em São Paulo para o nome Japão Liberdade, né? E foi inclusive uma decisão que movimentou muita gente, tanto da comunidade que é do centro ali próximo da Liberdade, né, do bairro da Liberdade,
que é composta por muitos trabalhadores, muitas pessoas negras que estão ali num histórico há muito tempo, com a própria comunidade nipônica, com a própria comunidade japonesa, que se revoltou contra isso, porque, por mais que fosse ser chamado Japão Liberdade, isso parece ter um deslocamento, né? Parece criar uma rixa entre esses dois grupos sobre quem teria mais direito à representação, sendo que aquele espaço, né, aquele lugar é um dos espaços que você mais tem a presença da comunidade japonesa na cidade, não só em São Paulo, mas acho que no mundo inteiro. E quando você tem essa transformação, essa mudança de nome, o que você acaba provocando é exatamente o apagamento sistemático da história. Então, tipo, quantos de vocês sabem, por exemplo, que aquela área foi uma área histórica com relação à organização de movimentos negros, de movimentos sociais ligados ao combate ao racismo, a companhias de teatro, a moradias que eram ocupadas majoritariamente por esses membros da classe trabalhadora? Tem uma estátua ali na Praça da Liberdade que representa, vou mostrar aqui a estátua da Eunice, da madrinha Eunice, que foi inaugurada só em 2022, né? Então, tipo, isso que é interessante. Você vê que nesses espaços você tem a presença, né, a tentativa de renomeação, e isso significa, na prática, a reescrita da história. Né? E aí você apaga outros agentes, você apaga outras pessoas que participaram daquilo, porque aqueles grupos, né, que participaram desse processo histórico, muitas vezes são grupos que estão indo em contrariedade às ideias da classe dominante, né? São grupos que se organizaram contrariamente a esses poderes dominantes, como é o caso, por exemplo, da estátua da madrinha Eunice, né, que foi inaugurada em 2022 na Praça da Liberdade, também como, de uma certa maneira, como uma resposta a esse processo, né? Olha aqui. E, tipo, uma pessoa que tem uma participação tão importante, né, na inauguração dessa escola de samba, Lava Pés, que foi 7 vezes campeã do grupo especial nos anos 50 e 60. Uma organização popular das classes subalternas. E, enfim, esse apagamento histórico, ele não é acidental, né? Acho que essa que é a questão. Esses apagamentos históricos que acontecem com a renomeação de Japão Liberdade, a renomeação do Largo da Batata, a destruição desses teatros, a destruição desses espaços de cultura, a privatização deles, a destruição desses espaços de uma experiência popular compartilhada, estão diretamente conectados também com a própria política econômica de austeridade, né? Porque se você retira recursos da Secretaria de Cultura no investimento de aparelhos, para o investimento de aparelhos públicos, né? Não só então desses monumentos, dessas homenagens, mas de toda a estrutura em volta disso, o que você está fazendo é garantindo e abrindo território para que iniciativas privadas possam ser dominantes, né? Possam ser hegemônicas, possam ser apresentadas como a única alternativa que os trabalhadores teriam para poder acessar a cultura. E aí você vai deixando os trabalhadores à mercê desse tipo de história que vai sendo recontada, né? Assim como você vai ter várias estações de metrô, que ao invés de você ter uma associação com o nome, né, ou enfim, com aquela história, você vai lembrar dela por causa do nome de uma marca. Né? É uma marca que está patrocinando, aí vai falar, mas a prefeitura não tem dinheiro, mas o governo do estado não tem dinheiro uma ova, não tem dinheiro o cacete, né? A real é que tem dinheiro sim, tem dinheiro, só que o dinheiro ele está sendo utilizado para quê? Para poder financiar agronegócio, para poder aumentar policiamento, sem que isso reduza a criminalidade, vale dizer, isso é muito importante, para poder fazer reintegração de posse, para poder pagar contrato de concessionária de unidade básica de saúde. Dinheiro que está sendo utilizado para poder pagar contrato de concessionária na concessão do metrô. Né? Então não é que não tem dinheiro, mas é uma questão de prioridade. Porque, de novo, quem domina o presente, domina o passado. Então quem está dominando o presente e quem está dominando hoje o Estado e a ordem do poder político é quem vai ter as condições concretas e objetivas para poder também modificar o passado, alterar a história. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a classe dominante. Isso é muito importante para as classes que estão no poder. Né? Isso é muito importante. Porque quem domina esse passado vai dominar também a forma de como aquela consistência histórica produz aquela narrativa. Então você, né, que estuda
o passado, né? Mas você estuda qual passado, né? Qual que é o passado que esse presente ele se interessa em mostrar para você? Essa que é a questão, né? Por que esse presente se interessa por esse passado? Por que esse presente se interessa em demolir o passado de um teatro tão importante, tão popular para a história não só de São Paulo, mas também do Brasil? Por que esse presente se preocupa com isso? Porque estamos diante de um projeto político de poder e que se expressa também como fenômeno, né, como consequência da perseguição que expressões culturais periféricas têm. Por mais que elas façam parte, algumas façam parte do grande centro da indústria cultural, a gente tem a origem dessas formas de manifestação, né, do rap, do trap, do funk, do samba, tal, da capoeira e tudo mais, como manifestações originárias desses espaços em que você tem essas classes subalternas, né, essas classes não dirigentes organizando a si mesmas. E aí você quer acabar com isso. Claro, né? Porque esse projeto conservador não pode ter esse tipo de espaço. Você vai criando e reforçando o senso comum que promove essa separação entre aquilo que é a história verdadeira, legítima e real e aquela que é a concreta, que é a material. Né? Por isso que você não vai ver nenhum vereador do MBL falando sobre isso, sobre a demolição do teatro, ou propondo uma alternativa. Você não vai ver. Você não vai ver o Kim Kataguiri defendendo direcionar verba para poder construir um outro teatro público desse. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados com cultura. Eles não estão preocupados com o acesso das pessoas à cultura, à vida, né? Ou a qualquer tipo de condição digna. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em encher o bolso, estão preocupados em enganar a galera não, né? Mas de dar continuidade a esse projeto político liberal conservador e que no final das contas só é a expressão mais hipócrita da defesa dos ideais da própria classe dominante. Então se apresentam como alternativa, como mudança, balela. Balela, né? Balela. Balela, porque se fossem a apresentação de mudanças e alternativas que realmente pudessem representar os anseios da classe trabalhadora de uma maneira geral, eles proporiam uma reformulação desse teatro, por exemplo. O avanço do espaço de cultura. Propõem? Não. Pelo contrário, criminalizam. Entende? É assim que você constrói o passado. Você vai criminalizando aquela prática, você vai criminalizando aquela tradição, você vai transformando ela num processo marginalizado e isso garante com que esse presente possa continuar constituindo o seu projeto de poder. Mas é isso, tá? O que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante para eu poder saber o que você está pensando sobre isso. E não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui neste canal, tá bom? E tornando-se membro, você acessa as lives de terça e de quinta-feira. Dá uma olhada aqui nos links na descrição, que tem várias paradas para você conhecer, tá bom? É isso, muito obrigado, valeu, até a próxima.